pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para essa aula? Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão amar a aula de hoje. Essa aula está super, hiper, mega, ultra, power interessante, viu? Nós veremos muitas coisas legais hoje aqui, tá? A começar aí, olha só, pela Frida Kahlo, depois veremos sobre uma escritora, tá? E hoje a aula é de língua portuguesa, certo? Então por isso eu deixei escrito aí em coloridinho. Acompanhe aqui, ó, língua portuguesa. Logo abaixo temos a Frida Kahlo, que vocês já conhecem. Ao lado nós temos uma foto da escritora que nós conheceremos hoje, que nós veremos a biografia hoje. Vamos lá então? Vamos começar? Estão prontos? Então, vamos para a próxima página. Agora, pessoal, eu vou começar a falar sobre essa pessoa que vocês já sabem um pouco. Vamos relembrar um pouquinho aqui da história dela bem rapidamente e eu trarei outras curiosidades muito interessantes. Olha, até eu fiquei super surpresa quando eu conheci um pouco mais da vida da Frida Kahlo, viu? Se eu já estava impressionada com a vida dela antes, agora então eu sou mais fã dela ainda, tá? Bom, como vocês já sabem, as suas pinturas se tornaram muito famosas. A sua sobrancelha se tornou um ícone, certo? Ficou muito marcante. E se você a viu uma vez, nunca mais vai confundi-la com mais ninguém. Esta é a Frida Kahlo, uma mulher extremamente forte, que usou das suas dificuldades, as dificuldades da sua vida, para transformá-las em inspiração para criar as suas obras e os seus autorretratos, certo? Bom, pessoal, uma coisa que eu não disse sobre a Frida é que ela tinha 3 irmãs, certo? E como vocês já sabem, ela nunca teve uma boa saúde. E um dos principais sintomas da sua grave doença, que ela contraiu lá aos 6 anos de idade, como nós já vimos, a poliomielite, foi aquela diferença entre as pernas dela, né? Que uma delas se desenvolveu mais do que a outra, então uma perna ficou menor do que a outra. Bom, e aí, como vocês também já sabem, para tentar esconder essa diferença das suas pernas, ela usava o que mesmo? Isso, saias longas, vestidos longos e também calças compridas e largas para esconder, certo? O que era uma coisa muito diferente para sua época. Então o pessoal achava muito estranho, pois naquela época não era comum que as mulheres utilizassem calças compridas, tá? Então ela tentava esconder essa diferença das suas pernas dessa forma, mas mesmo assim, quando ela era pequena, essa diferença aí das pernas dela ainda era motivo para as crianças, os amigos dela zombarem ela, darem risada dela. Isso não é nem um pouco legal, né? Nós já sabemos. Mas, infelizmente, isso acontecia, ou seja, ela sofria bullying por causa dessa característica aí que ela tinha. Bom, ainda assim, mesmo sofrendo bullying, sofrendo com essas risadas, essas chacotas que os amigos faziam, a Frida era uma excelente aluna, mesmo com todos os problemas de saúde também. Uma excelente aluna desde criança e tinha uma personalidade muito criativa, uma capacidade muito grande de criar coisas novas, tá? Não só desenhos, mas histórias, tinha uma imaginação muito criativa. E seus problemas de saúde fizeram com que ela tivesse vontade de se tornar, sabe o quê? Quando ela crescesse? Não era pintora. O sonho da Frida era se tornar médica, isso mesmo, porque ela viveu tanto tempo indo em hospitais por causa dos seus problemas de saúde desde pequena e vendo o trabalho dos médicos, que um dos sonhos dela era se tornar uma médica quando ela crescesse. Mas lá naquela época, que há muitos anos atrás mesmo, viu, pessoal? Nessa época não era comum que as mulheres fossem médicas, tá? Os homens que estudavam, que se formavam para médicas eram poucas. Bom, então, por causa desse sonho dela de se tornar médica, ela entrou
ela estudou muito, ela era uma ótima aluna e ela entrou na melhor escola do país para formar médicos, tá? Para estudar para medicina e se tornar médica. Essa escola se chamava La Preparatória. Vejam bem, era a melhor escola do país dela, do México, tá? Então era difícil entrar nessa escola. E lá, na escola La Preparatória, haviam apenas 35 meninas. Vocês podem estar achando aí que esse número é um número grande, mas não era. 35 meninas não apenas em uma sala de aula, 35 meninas na escola inteira. Vejam só, e sabe quantos meninos tinha nessa escola? Vocês não vão acreditar. Ó, meninas tinham apenas 35, mas meninos tinham 1.965 meninos. Olha só que número enorme comparado ao tanto de meninas. 35 meninas e 1.965 meninos. 1.965 homens nessa escola. Então, ela era uma das poucas. Lembra que eu falei para vocês que ela sempre se destacou? Então, ela sempre foi um exemplo para as mulheres, para as meninas, certo? Aos 18 anos, como nós já vimos, sofreu um grave acidente enquanto andava de ônibus, enquanto estava no ônibus, certo? Um trem bateu no ônibus, então machucou muito a Frida Kahlo, principalmente nessa parte aqui, ó, daqui do ombro até a cintura, certo? Se machucou demais, entraram alguns ferros aqui na coluna dela, tá? Isso fez com que a Frida ficasse inconsciente, ou seja, desmaiada por muito tempo, tá? Isso eu esqueci de contar para vocês também. Então ela foi levada ao hospital e lá ela ficou por um tempo inconsciente, ou seja, apenas dormindo e lá sobrevivendo pelo hospital com os cuidados dos médicos, tá? Quando ela acordou desse acidente, ela estava extremamente triste por causa de toda a situação, vocês já sabem. Foi aí que ela entrou em depressão, aquela doença psicológica, a doença que dá na nossa mente, que nos deixa muito tristes, muito desmotivados e desanimados. E aí foi que o pai dela e a mãe tiveram a ideia de colocar um espelho no teto do quarto para que ela pudesse se ver, porque ela não podia nem mesmo mexer a cabeça de um lado para o outro, tá? A cabeça dela estava imobilizada com um tecido assim, para ela não se machucar por causa das cirurgias e do acidente. Então ela conseguia apenas olhar para o teto, e aí colocaram um espelho lá e fizeram aquela estrutura de madeira com um quadro para que ela pudesse pintar deitada, não é mesmo? Certo. Através da pintura e dos desenhos, a Frida disse que foi aí que ela criou energia, certo? E força para lutar contra os sintomas desse acidente, para ela se recuperar e também se recuperar da depressão. Então a pintura e os desenhos foram muito importantes na vida da Frida e na recuperação dela, certo? Quando ela saiu do hospital, um bom tempo depois, ela começou a ter uma vida um pouco normal, mas sempre com os problemas de saúde dela, por causa ainda da poliomielite e também por causa do acidente agora. E aí, com 22 anos de idade, levando essa vida, ela andava, tá? Com dificuldade, mas ela andava. Ela se casou com o Diego Rivera, que era também um pintor, né? E sabe como ela conheceu o Diego? Ela foi levar um quadro para ele, conhecer os quadros dela, porque até então ela não era famosa, e quando ele viu os quadros da Frida, ele ficou encantado. Os dois se conheceram e se apaixonaram, certo? Então, com 22 anos, ela se casou com o Diego e ao longo da sua vida, ela pintou 55 retratos. Olha, autorretratos, aliás. Fora os autorretratos, ela pintou vários outros quadros também, mas autorretratos, ou seja, desenhos que ela fez dela mesma, foram 55 ao longo da vida toda dela. E em 1940, a Frida teve outros sérios problemas de saúde, pessoal. E aí que vem uma novidade, uma coisa que vocês também não sabiam, uma das coisas mais importantes da vida dela. Ela precisou ser internada e em 1953 ela passou por uma cirurgia que precisou amputar uma de suas pernas. E o que é amputar, vocês sabem? Retirar uma de suas pernas.
porque a perna dela estava toda machucada, não tinha mais como ela andar com aquela perna e ficar com ela. Então ela precisou retirar essa perna em uma cirurgia, certo? E aí ela ficou deitada em uma cama novamente por mais um bom tempo e depois passou para a cadeira de rodas. E aí, o que aconteceu? No lugar daquela perna que retiraram dela, que foi um pouquinho do joelho para cima do joelho, então cortaram a perna dela um pouquinho para cima do joelho, ela ficou praticamente sem uma das pernas. Ela usou uma prótese, uma perna de mentira, certo? Que encaixava ali um pouco para cima ali de onde era o joelho dela, e então ela andava com o apoio daquela perna de mentira, tá? Aquela prótese. Foi nesse ano que ela tirou uma das suas pernas que ela foi para aquele prêmio, receber aquele prêmio, uma exposição do México, e ela foi deitada na sua cama, certo? Que todo mundo ficou muito surpreso com a sua chegada, porque quando anunciaram o nome dela, esperavam que ela fosse entrar em pé, andando, receber aquela premiação, e ela entrou deitada em uma cama e foi receber o prêmio deitada, certo? E aí, em 1954, a Frida teve uma pneumonia que se parece com uma gripe, mas muito, muito, muito forte, muito mais forte do que uma gripe. E aí, ela morreu. E a sua casa foi transformada no ano seguinte da sua morte em um museu que as pessoas visitam até hoje, certo? Então, pessoal, essa foi a vida da Frida Kahlo, um pouquinho mais sobre ela, e agora encerramos a história da Frida aqui. E agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só, esses eram os sapatos da Frida Kahlo, tá? Um dos sapatos dela. Percebam que tem uma diferença aí no tamanho do salto? Um é grande e o outro é um pouco menor, né? Um pouco mais baixo, um mais alto e outro mais baixo. Para que isso? Porque as pernas dela tinham uma diferença. Então, os sapatos tinham essa diferença para que ela não precisasse sempre andar mancando. Isso aí quando ela ainda tinha suas duas pernas, tá? Agora, vamos ver o seguinte. Olha aí, essa era a perna, a prótese de perna, né? Que é uma perna de mentira, imita uma perna aí, que a Frida Kahlo usava. Estão vendo que tem uma parte aqui, ó, marrom? Ela era feita de couro e essa parte ela amarrava no pedacinho de perna que ela ainda tinha, tá? E ela usava saias longas, então, olhando ali quando ela andava, nós não percebíamos que ela não tinha uma das pernas, certo? Porque nós víamos os dois sapatos iguais. Agora, vamos falar sobre Márcia Leite, tá? Vamos rapidamente mudar aqui o assunto para nossa aula não ficar muito extensa. Eu espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais da Frida Kahlo. Agora, essa mulher aqui, ó, é a Márcia Leite, uma escritora. E agora eu quero que vocês peguem aí a apostila de vocês, tá? Olha lá. E aqui na Márcia Leite eu vou falar sobre autobiografia. Nós vamos ver a autobiografia da escritora Márcia Leite, que era aquela que eu mostrei agora para vocês. Essa aqui, tá? E o que é autobiografia? Vejam aí, ó, essa palavrinha em azul. Auto é a junção de duas palavras, a palavrinha auto, que está aqui em vermelho, mais a palavrinha biografia. Biografia, vocês já viram que é um texto que vai falar sobre a vida de uma pessoa, fatos importantes sobre a vida de alguém. Mas por que autobiografia? Auto diz respeito a nós, a eu mesma, certo? Auto nós poderíamos substituir por eu, tá? Aliás, minha biografia, mas nesse caso uma biografia que eu escrevo de mim mesma. Então, se eu for escrever sobre mim, eu, professora Kelly, for escrever sobre mim e eu disser lá no meu texto, eu me chamo Kelly, tenho 26 anos, estudei, me formei em Direito, atualmente sou professora no Colégio Seu, e for falando da minha vida, esse texto eu chamarei de autobiografia, porque eu escrevi sobre mim. Agora, se outra pessoa escrever sobre mim e disser Kelly é uma pessoa muito legal, tem 26 anos, estudou em Direito, ela mora em Penápolis,
aí é uma biografia. Biografia fala da vida de alguém. Autobiografia é um texto que nós escrevemos sobre nós mesmos, certo? De nossa autoria. Então, autobiografia, auto mais biografia. Agora, vamos ver aí, ó, língua portuguesa que vocês já sabem abrir. Dá um pause no vídeo aí, já pega a apostila e abre lá na página de número 17, tá? Essa página que vocês estão vendo aí. E aí, eu vou fazer a leitura dessa autobiografia da Márcia Leite. Então, esse texto é um texto que a Márcia escreveu sobre ela mesma, tá? Ninguém falou sobre ela mesma que falou dela, tá? Entenderam? Nós já vamos ver aqui. Então, vão abrindo aí, língua portuguesa, a primeira matéria da nossa apostila, aqui ó, com a partezinha roxa na beiradinha, página de número 17, olha aí embaixo. Vamos ver então? Vou dar um zoom aqui. Certo, pessoal? Então, lá em cima está escrito lá em roxo, ó, autobiografia, a palavrinha que nós acabamos de ver. E eu vou ler agora o texto com vocês. Bom, vamos lá? Nasci no século passado, na cidade de São Paulo, em 1960. Faz muito tempo, mas para mim parece que faz pouco. Eu era muito pequena quando aprendi a ler e a escrever com a ajuda da minha avó e de letras de plástico coloridas. Eu era muito curiosa e não via a hora de poder ler sem a ajuda de ninguém. Mais tarde, eu me tornei professora e também pude ajudar muitas crianças a lerem suas primeiras histórias sozinhas. Eu estava na escola quando descobri que escrever podia ser tão divertido quanto ler. Depois que cresci, comecei a escrever para crianças e adolescentes. Gostei tanto que nunca mais parei. Hoje tenho muitos livros publicados por várias editoras, mas ainda acho que é muito pouco. Quero escrever muitas outras histórias. E aí eu falei a palavrinha editora. O que é editora? Editora é um lugar, um escritório que cuida da edição e publicação de livros. Então, eu escrevo um texto, um livrinho, uma história, eu vou em uma editora, um escritório e falo, olha, eu tenho esse texto aqui, você pode transformar ele em livro para mim? E aí eles vão ler a minha história, vão corrigir, vão procurar alguém para fazer a ilustração, o desenho do meu livro e vão publicar o meu livro se a minha história for uma história boa e uma história interessante, certo? É o lugar que cuida da edição dos livros. Então tá, espero vocês no próximo vídeo.